Sem mais delongas, Rodrigo Ramos é o produtor do programa que tem na central técnica o Jorge Brum, o Cleiton Lopes na mesa de áudio. Eu já anuncio os nossos convidados, deixa eu começar aqui pelo estúdio. O Gutierrez Sanches está por aqui, repórter, comentarista, apresentador da equipe da Rádio Guaíba, vai nos acompanhar até as 2h. Tudo bem, meu caro Gutierrez Sanches? Bem-vindo a esse posse de bola especial. Tudo bem, Cristiano? Boa tarde a todos. Boa tarde também pro Mauro, que daqui a pouco já vai ser apresentado. Hoje é daqueles dias que todo mundo pode ser torcedor de qualquer time, pode ser da imprensa, o que for. Quem gosta de futebol, obviamente, fica com uma ansiedade. E é como tu disseste, né, Cristiano? É uma final de campeonato. O regulamento não prevê isso, mas o destino acabou fazendo com que hoje a gente tenha uma final. Não para decidir definitivamente o campeão, mas para dar um caminho, pelo menos, para a última rodada. E vamos falar bastante sobre isso. Mauro César, direto do Rio de Janeiro, na verdade ele é de São Paulo, mas ele que é carioca, criado no Rio de Janeiro, jornalista do UOL Esporte, colunista do Estadão, da Gazeta do Povo, youtuber, tem lá youtube.com/Mauro César, um dos jornalistas mais influentes no esporte brasileiro, participando com a gente hoje. Tudo bem, Mauro? Saudações. Saudações, Cristiano. Abraço a você, um abraço ao Gutierrez, ao pessoal todo que acompanha aí pela Rádio Guaíba. Vamos aí falar um pouquinho sobre essa final, entre aspas, né? Podemos assim chamar, porque, como você bem disse, o regulamento não prevê uma final, mas um jogo que tem cara de final, e será uma final se o Internacional sair vencedor. Então vamos começar por aí. O Inter joga por uma vitória para ser campeão. Um empate, o Inter segue na frente, deixa tudo para a última rodada. E uma vitória do Flamengo, aí muda de figura. O Flamengo vai para a última rodada com a vantagem de depender só dele. Última rodada que vai ser o Inter contra o Corinthians no Beira-Rio e o Flamengo contra o São Paulo em São Paulo. Dentro disso, Mauro, como deve ser a postura do Flamengo para hoje? É um time que nos últimos jogos tem, digamos assim, se colocado como um time a tomar iniciativa, a ter uma obsessão pela bola por tomar a iniciativa do jogo. A tendência é o Flamengo jogar exatamente dessa maneira, né? O Flamengo deverá jogar com a bola, jogar pressionando o Inter no seu campo, como tem sido em todas as partidas. Eu acredito numa mudança de comportamento do Flamengo a partir do momento em que, eventualmente, o time abre o placar. Não imediata. Por exemplo, digamos, se o Flamengo faz 1-0, eu acho que vai pressionar buscando um segundo gol. Mas depois de um determinado momento, se estiver em vantagem por um gol, eu acho que aí vai tirar um pouquinho o Inter lá de trás, vai tentar marcar um pouco atrás para fazer com que o Inter saia um pouco mais, que o Inter fique numa situação que lhe é mais desconfortável, que é justamente quando o Inter tem que tomar a iniciativa do jogo. Isso já foi visto em algumas partidas, especialmente no jogo recente contra o Sport, antes mesmo da expulsão do Wendel, né? Quando o Sport jogava muito fechado, com 3 zagueiros, linha de 5, aquela coisa toda, e o Inter vinha ali tentando furar o bloqueio defensivo do time pernambucano. Aí tem a expulsão que muda bastante o comportamento das equipes e direciona o jogo para um outro caminho. Mas eu diria com toda certeza que o Flamengo vai começar pressionando o Inter, ocupando o campo de ataque e tentando fazer o gol o quanto antes. Gutierrez, se a gente pegar essa ideia de jogo que tem do Flamengo, que é um time que gosta de ter a bola, dele tomar a iniciativa, e colocar que do outro lado é o Inter que não faz questão nenhuma de ter a bola, como o próprio Abel Braga já disse, tá muito claro uma projeção do Flamengo amassando o Inter, segurando e buscando o contra-ataque, onde ele é muito perigoso, né? A gente viu alguns jogos do Flamengo, né, nessa temporada, e é sempre com essa característica, e não poderia ser diferente, né? O Flamengo seria, digamos, até que um desperdício técnico não utilizar da grande movimentação, da grande qualidade que tem os jogadores do meio pra frente. Eu sou fã do Gerson, acho que é um dos melhores jogadores hoje do futebol brasileiro. O jogo que a gente trabalhou contra o Bragantino, ele cansou e o Flamengo sentiu quando ele deu uma baixada no ritmo. É um jogador fantástico e tem outros jogadores, né? A gente ainda espera ver um Flamengo atacando, mas eu também vejo o Inter, em alguns momentos, o Inter dá uma variada. O Inter não tem mais aquele estilo do Kudê, isso é fato, a linha não fica mais alta como era na época do argentino treinando o Inter, mas em alguns momentos, não sei se por talvez costume dos jogadores ou até o Abel dando esse gatilho, o Inter dá uma pressionada na frente. Como o Flamengo vai ficar mais à frente e pressionando, concordo com o Mauro, depois pode até dar uma segurada, puxar um pouquinho mais o Flamengo, mas
é interessante ver como serão esses duelos de características diferentes. Uma equipe que tem uma linha mais baixa, uma equipe que tem a característica de esperar mais o seu adversário para tentar sair em velocidade, sem perder tempo, passando pelo meio campo. E o Flamengo, que trabalha mais a bola, em que pese acelerar essa bola quando tá no último terço, quando tem essa possibilidade de tanta qualidade assim, né? Gera sempre um problema para a defesa adversária. Saber quem marcar, onde a bola vai passar, são muitas ultrapassagens. O Rogério Ceni, ao meu ver, já conseguiu trazer um pouco de volta aquela característica de jogadores com excelente passe e outros com excelente movimentação. É um duelo muito interessante pra gente olhar hoje. Tanto que mesmo que com outros treinadores no primeiro turno, a gente viu também um grande jogo entre essas duas equipes. Dentro dessa proposta do Flamengo, Mauro, faz uma diferença tão grande assim a dúvida que tem o Flamengo para hoje entre William Arão e Gustavo Henrique? Sem a bola é um zagueiro no lugar de um volante improvisado. Mas o recuo do Arão para a zaga foi um dos grandes achados recentes do Rogério Ceni, né? Sem dúvida, o Arão ele praticamente não errou atuando como zagueiro. O único erro que ele cometeu foi no gol do Corinthians domingo passado. Acho que ele falha no gol, se posiciona mal e o Corinthians constrói a jogada com o Arauz, o gol do Léo. Agora, do Leonatel. Agora, eu acho que o Arão foi relacionado. O Rogério quer contar com ele. Ele sofreu uma pequena fratura e está em observação. Eu acho pouco provável que jogue. E acho que o fato de o Rodrigo Caio ter voltado compromete menos a saída de bola do Flamengo, que foi justamente pela ausência do Rodrigo Caio que o Arão foi puxado para a zaga para que o time tivesse uma saída mais qualificada, um zagueiro mais rápido e com uma saída melhor. É muito curioso que isso tenha gerado tamanha polêmica aqui no Brasil, né, especialmente entre torcedores do Flamengo, porque volante transformado em zagueiro é uma das coisas mais antigas do futebol. Inclusive na Copa de 70, o Piazza era volante e virou zagueiro. O Brasil foi campeão do mundo. E são vários os exemplos que nós acompanhamos aí no futebol europeu, por exemplo. Hoje o Flamengo joga, quando o Flamengo tem a bola, em geral, com os seus dois zagueiros, e o próprio Felipe Luiz forma muitas vezes quase como um terceiro zagueiro pela esquerda. Isso aí. Enquanto do lado direito o Isla joga bem espetado ali, jogando bem próximo da linha lateral, o Felipe Luiz tem jogado mais recuado, ajudando também na construção a partir da saída de bola no campo de defesa, e quando vai à frente, vira mais um meio armador, vira mais um jogador de construção de jogadas pela parte central do campo, pela meia esquerda. Raramente ele vai ao fundo. Quem fica com essa tarefa? Bruno Henrique quando cai por ali, Arrascaeta quando cai por ali, e até Gerson, em alguns momentos, penetra por aquela faixa do campo. Então o funcionamento do time mudou muito com esse recuo do Arão para a zaga e, pouco citado, a contenção do Felipe Luiz, que não tem mais, na minha opinião, gás para o tempo todo subir, buscar jogada de linha de fundo, tabelas ali pelo flanco esquerdo e voltar para recompor e fechar os espaços. O Flamengo acertou também melhor ali o funcionamento do seu sistema defensivo com essa mudança. Agora, a ausência do Arão com a presença do Rodrigo Caio, eu acho que será menos sentido do que se o Rodrigo Caio continuasse fora, porque você tem um outro zagueiro mais rápido que também tem mais qualidade no passe para sair jogando. E a presença do Gustavo Henrique acho que pode ser importante, que é o zagueiro de 1,96 m, é o mais alto do elenco. O Internacional gosta muito do jogo aéreo. Na bola parada não terá o Cuesta, mas terá outros jogadores que vão ocupar, evidentemente, a área do Flamengo na bola parada, nos cruzamentos, até com bola em movimento. E aí o Gustavo Henrique pode ser uma peça importante, já que ele é 15 centímetros, aproximadamente mais alto do que o William Arão. A diferença de altura é muito grande. Agora, essa movimentação que refere o Mauro do Flamengo, de especialmente saída de bola, o Felipe Luiz fechar como lateral base, ela altera até o lado direito, né, na verdade. Pra mim essa é a grande chave, porque libera o Isla pelo outro lado e o Isla se junta não só aos que hoje são volantes, Diego e Gerson, como ele se junta ao ataque, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, com Gabigol, com o Bruno Henrique. Então o Flamengo, na verdade, ele fica, assim, a grosso modo, num 3-2-5. Deixa o Diego e o Gerson na articulação por trás da linha de frente e lá na frente o Isla solto é mais um a se juntar aos homens de ataque, né? E muda um pouco até não a característica, muda um pouco como a postura do Everton Ribeiro, né? Antes ele caía, é um jogador fantástico também, né? Não tem o que falar seleção brasileira, do que né? faz o Everton Ribeiro. Em alguns jogos ele sempre mostra que tem muita qualidade, muita inteligência, um jogador que consegue aliar até uma certa agilidade, velocidade, em que pese parecer um meia, canhoto e tal, mas não, ele tem uma velocidade, só que ele jogava mais espetado assim na direita.
Dava pra ver esse jeito do Everton Ribeiro. Agora com isso do Isla passar, ele compõe mais pro meio e o Isla vira esse ponto. É interessante como o Rogério tá montando o Flamengo. Ele sentiu, e o Mauro falou bem, ele sentiu da questão do Felipe Luiz já não ter mais essa vitalidade, aquele cara de ir à linha de fundo, passar em velocidade. Então ele aproveita do outro lado o Isla e deixa o Felipe Luiz fechando, e várias vezes dá pra perceber mesmo o Felipe Luiz quase como um zagueiro. Era curioso porque com o Dome, muitas vezes, o Domenech Torrente, que comandava o Flamengo antes do Ceni, o Felipe Luiz, quando o Flamengo atacava, ele fechava como um meia e abria a passagem pelo outro lado. Com o Rogério Ceni, ele às vezes nem se junta a essa linha daqueles que hoje são volantes, como eu disse, que são Gerson e Diego. Só que aí se estabelece um debate, e a gente está vendo agora na imagem aqui, para dar o crédito do Sport TV, né, o ônibus do Flamengo já ao caminho do Maracanã, teve até um acidente ali, o Gutierrez estava vendo, Duas motos dos batedores, eles caíram, as motos viraram, pataquada, e aí ali. O pessoal ajudou eles a levantar as motos que devem ser pesadas. Imagino que sim. E aí, claro, diversas imagens daquilo que não é legal, mas vamos lá, tem que ser descrito jornalisticamente, né? Aglomeração de colorados e flamenguistas ao redor não só do Maracanã, e agora a imagem mostra em outros bairros também do Rio de Janeiro, pessoal acompanhando o hotel do Inter e tal, como já relatava há pouco lá do hotel o Cristiano Silva e José Aldo Pinheiro. Mas voltando ao jogo, o debate que nós travamos ao longo dessa semana no Ganhando o Jogo, nosso debate diário aqui na Guaíba, era o seguinte: que o Flamengo tem individualmente valores que são melhores do que os valores do Inter é inegável. O Inter não tem um jogador como o Gabigol, como o Arrascaeta, como o Bruno Henrique e tal. Então a ideia do Inter para esse jogo é usar a força do seu coletivo. Como que se usa a força do coletivo? Velocidade, contra-ataque, chamar o adversário, buscar espaço vazio. E aí entra para mim justamente essa dupla de volantes do Flamengo, que é uma dupla que propõe o jogo e toma a iniciativa como poucos, mas que especialmente no Diego não tem lá um grande marcador. Então daqui a pouco, se o Inter conseguir usar ou tentar explorar a entrelinha, o espaço deixado por trás dos volantes na frente dos zagueiros, aí pode estar uma estratégia pro Inter jogar em cima do Flamengo, né? E é como o Inter normalmente gosta de jogar também, né? Encontrar esse espaço e sair rapidamente em velocidade. Hoje eu quero ver, Cristiano, e pro lado do Inter é importante um bom desempenho do Praxedes. Ele não foi bem contra o Vasco, você trabalhou no jogo. É um jogador que vai ter essa importância, porque várias vezes, até por uma questão de precaução ou de estratégia mesmo, o Edenilson fica mais próximo do Rodrigo Dourado, e eu discordo que eles joguem fundamentalmente alinhados, não é assim que acontece no futebol do Inter, mas eu quero ver como o Praxedes vai ajudar nessa distribuição do jogo. A bola vai passar, acho que muitas vezes, sem que ele toque na bola, porque é o jeito do Inter de jogar, de abrir mais para os lados em velocidade. O Inter utiliza muito o Patrick do lado esquerdo, para mim um dos melhores jogadores desse campeonato, e por isso, até por isso, talvez não seja a ideia do Abel de colocar o Galhardo. Muita gente pergunta, mas como vai deixar um dos artilheiros, um dos melhores do campeonato? Mas isso, a colocação do Galhardo nos lados nem se fala, né? Isso não tem nem como cogitar uma situação dessas. Meio um atacante, né? Ele seria ou o cara antes do Yuri Alberto ou no lugar do Yuri Alberto. Convenhamos que no lugar do Yuri Alberto agora fica meio difícil dele entrar na equipe, porque o garoto vem bem. E no lugar do Praxedes seria interessante. Seria algo a se observar, mas claro que o Abel não vai mudar agora. Eu tenho curiosidade para ver como o Praxedes vai se comportar, até na questão mental mesmo, se ele vai sentir o jogo, se ele vai... Porque Rodrigo Dourado já tem experiência suficiente, vem sendo um dos melhores jogadores, Edenilson não precisa falar, Patrick também, o Yuri no jogo contra o São Paulo mostrou que não sente tanto assim os jogos grandes, mas o Praxedes é a minha maior dúvida. Como ele vai se comportar numa partida tão grande como essa? Eu tenho outra dúvida também, até para falar com o Mauro sobre isso, porque que o grande ponto do Flamengo é o ataque, não resta dúvida, é o melhor ataque do campeonato. E vai jogar para cima hoje, Mauro, esse ataque de uma defesa reserva. Porque na direita o Inter vai pagar 1 milhão pelo Rodinei, que é um assunto pra gente debater depois. Eu tenho lá minhas ressalvas quanto pagar 1 milhão pelo Rodinei, mas vamos lá. Eu discordo de ti. Eu sei, mas vamos lá, então depois a gente toca nesse assunto. E a grande questão é a seguinte, uma dupla de zaga formada, não tendo o Moledo machucado e o Cuesta suspenso,
A zaga do Inter hoje vai ser Lucas Ribeiro e Zé Gabriel. As informações dão conta de que o Zé Gabriel foi o escolhido e não o Pedro Henrique, né, para formar essa dupla de zaga. Para cima do melhor ataque do campeonato. Então, quer dizer, além de muita qualidade, o Flamengo vai ganhar também experiência para cima de uma zaga reserva, né, Mauro? São dois jogadores com 22 anos, né? Jogadores jovens e que são... Uma coisa é você ter um deles jogando ao lado de um dos zagueiros titulares. A outra é você ter os dois juntos, de fato. Esse pode ser um problema para o Internacional. Até uma expulsão, um cartão amarelo injusto até para o Cuesta, porque não houve pênalti naquele lance da semana passada, né? O pênalti foi mal marcado, o Germancano acabou desperdiçando a penalidade e o jogador acabou recebendo um cartão amarelo indevidamente que o tira do jogo, né? Coisas da arbitragem brasileira. Mas até acho que aquele lance teve muita conexão com o lance misterioso, que ninguém sabe se o Dourado estava impedido ou não. Certeza, não tem como saber. E me parece que ali, quando o árbitro foi para o VAR, ele foi com um pacote na cabeça, né? Já tivemos um gol, a gente não sabe se o jogador estava impedido ou não, porque o VAR não funcionou. O VAR, depois a explicação é ótima, né? O VAR não funcionou por causa do sol. Não estava calibrado? Por causa da linha da grama. Mauro, não dá para tirar a terra do sistema solar. Isso não tem como. Sol vai ter sempre, né? Pois é fantástico. Essa desculpa esfarrapada realmente é de uma disfarçatez total. Isso é um absurdo. A CBF não ter a vergonha de protagonizar algo tão ridículo como o VAR não funcionar num jogo de tamanha importância. Então, um pedaço do jogo tem VAR, o outro não tem. Ninguém sabe se estava impedido ou não. Mas acho que afetou ali a decisão do árbitro. Porque ele viu, reviu, teve a chance de voltar atrás, o pênalti não foi bem marcado, mas ele manteve. Talvez até por conta de toda essa confusão. E isso acontece de fato, né? O árbitro, quando ele erra, ou quando ele acha que erra, ele tem comprometido a sua atuação no jogo de futebol, porque ele fica com aquilo na cabeça. Isso sempre foi assim. Mas, de fato, como você dizia, Cristiano, uma dupla de zagueiros jovens para enfrentar um ataque, de fato, muito poderoso. E nas jogadas aéreas, principalmente nas disputas com o Bruno Henrique, que é o jogador que muitas vezes vira centroavante. O Gabigol se desloca, se movimenta muito, e o Bruno Henrique joga muitas vezes ali como homem de área. Ele cabeceia melhor, inclusive é alto, né? É um jogador tem uma ótima impulsão, é um jogador importante nesse tipo de jogada quando o Flamengo vai para o jogo aéreo. E é curioso, até porque no jogo do Corinthians, o Rogério fez uma mudança no segundo tempo que foi boa. Não foi boa, foi decisiva. Que foi quando ele tirou o Bruno Henrique dessa função e abriu na ponta esquerda. E ele começa a jogada do gol da vitória, né? Que ele faz a inversão, ele chuta, na verdade, para o gol, a bola fica defendida pelo Cássio, sobra para o Everton Ribeiro, que serve o Gabigol, aquele gol que o VAR depois confirmou a situação legal do jogador do Flamengo. É possível também que em alguns momentos do jogo o Bruno Henrique force o jogo pela esquerda até em cima do Rodinei para conter o Rodinei e também tentar tirar proveito até de uma certa deficiência do Rodinei na marcação, que sempre foi um grande problema desse jogador, especialmente na sua passagem pelo Flamengo. Ele ainda inclusive, do Flamengo, tem emprestado, né? E agora minha dúvida é se o Bruno Henrique vai jogar em cima dele ou se o Rogério vai forçar com a Arrascaeta, com algum outro jogador, que muitas vezes cai por ali também, né? Para tentar conter o apoio do Rodinei, seus cruzamentos eventuais buscando os homens na área, ou se o Bruno Henrique vai cair por ali com uma frequência maior. Deixa eu colocar o Rio de Janeiro na conversa. O Cristiano Silva está com a gente, o repórter Cristiano Silva, porque daqui a pouco o Inter vai iniciar o seu deslocamento aí do hotel para o Maracanã. Tá na escuta aí, Silva? Boa tarde. Tudo bem, Cristiano Oliveira, boa tarde para você, Gutierrez, Mauro César, aqui na Praia do Leme, concentração do Internacional. Acredito que em mais uns 5 minutos começa o deslocamento do Inter. A palestra do Abel Braga, que acontece no segundo andar aqui do Hotel Windsor Leme, está terminando. O ônibus já na porta da concentração, torcida, uma aglomeração aí de aproximadamente 100 torcedores aqui na frente da concentração do Inter. E em mais alguns minutos começa o deslocamento do Colorado. Então nós vamos segurar esse intervalo que a gente tem para fazer para pegar esse início de deslocamento do Inter. A gente está acompanhando aqui por um dos monitores do estúdio, deslocamento do Flamengo, em que pese aquele pequeno problema lá da moto que caiu, que derrapou. Duas, né? As motos derraparam lá. Aqui no sul a gente fala as motos se pecharam, né, no meio da estrada. Mas enfim, segue ali o deslocamento do ônibus do Flamengo chegando em instantes no Maracanã. Essa questão dos zagueiros, Cristiano, o Mauro disse bem, porque são dois zagueiros que até ao lado do Cuesta ou ao lado do Moledo, qualquer um deles poderia fazer o seu feijão com arroz teoricamente bem.
Mas a questão é que são os dois em campo e contra um ataque poderosíssimo. E não é só o ataque do Flamengo, é o tamanho do jogo, é como eles vão se comportar. E a minha dúvida também... Maracanã, mesmo que vazio, é o Maracanã. Claro, né? tem toda a simbologia. E a minha dúvida também é ver o Zé Gabriel atuando nessa maneira do Abel. Ele já atuou uma vez, não foi tão bem, porque com o Kudê, o argumento do Kudê era sempre jogar com a linha alta, ele sai jogando por baixo, ele tem boa saída de bola, é por isso que é meu titular. Tanto que se cobrava a titularidade do Moledo, mas era Zé Gabriel, o titular ao lado do Cuesta. Agora o Inter muda um pouco a sua maneira de jogar e vai ficar confrontando com o ataque do Flamengo muito mais tempo. E é essa a minha maior curiosidade. Como que o Zé Gabriel vai se comportar nesse tipo de jogo e nesse tipo de armação de time que faz agora o Abel Braga. Ele modifica o jeito de jogar, ele vai jogar ao lado do Lucas Ribeiro. Repito, são dois zagueiros até de certo nível. A gente viu algumas boas atuações deles, claro que ainda inexperientes, ainda em alguns momentos meio claudicantes, mas os dois juntos é que eu tenho curiosidade. Pode ser daqueles jogos que a gente depois da partida chega e diga, olha, os garotos foram bem, mas claro que tem esses riscos, né? Por uma situação, como disse o Mauro, que as arbitragens brasileiras normalmente gostam de dar uma complicada e até influenciar em todo o andamento ou os jogos seguintes, porque seus erros e aquele lance acabam do Cuesta contribuindo é o seguinte, para né? isso. Além de não ter sido pênalti, por essa nova orientação do que eles chamam de dupla penalização, mesmo que o pênalti tivesse acontecido, não era lance para amarelo, porque ele já teria sido punido pelo pênalti. É meio esquisito, mas enfim, agora, recentemente, os caras estão dizendo que a FIFA tem uma orientação e a CBF passa outra para os árbitros, então fica ainda mais complicado. Aí é outro esporte, né? A gente estamos, claro, ao vivo pelo FM 101.3, no AM 720, estamos também com a nossa live pelo Facebook e pelo YouTube. Então eu tenho aqui muita gente participando. O Roger Sanches, que não é parente do Gutierrez Sanches, eu imagino, tá perguntando pro Mauro o que ele acha de pagar 1 milhão pelo Rodinei. Daí a gente já entra nesse assunto. O João Marcos Monteiro também participando com a gente. Tem um que eu achei engraçado aqui, o que ele botou. Aqui, ó, o John mandou o seguinte: e o vice da CBF, Noveleto, hoje na concentração do Inter. Isso a Guaíba não fala. Cara, a Guaíba entrevistou o Noveleto. Nós não só falamos, como nós entrevistamos o Noveleto na concentração do Inter, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Concentração do Inter que tem linha aberta com o Cristiano Silva. E daqui a pouco o José Aldo Pinheiro, nosso narrador, também com linha aberta, direto já da nossa posição de transmissão no Maracanã, já para chamar a gente assim que tiver condição. O Zé Aldo vai fazer isso, vai nos chamar para participar da parte final do programa também. Enquanto o Inter não desloca, vamos lá. O Gutierrez eu sei que tem uma posição diferente da minha. Vamos começar pelo Mauro então, porque eu não sei o que ele pensa sobre isso. O Inter tá pagando R$1 milhão para ter o Rodinei, Mauro, contra o Flamengo. Como é que isso chega aí até vocês? Essa possibilidade é iminente, que vai se tornar real em instantes, do Inter pagar R$1 milhão para ter o Rodinei para jogar contra o Flamengo? Eu, assim, primeiro acho bem curiosa essa história, né, de uma doação, né, de um torcedor. Vai ser fã do Rodinei lá no Mato Grosso, né? Você pagar R$1 milhão para ver o Rodinei em campo, tem louco para tudo, né? Porque o Rodinei é um jogador com muitas limitações, pode até fazer gol da vitória, gol de bicicleta, salvar gol em cima da linha, anular totalmente os jogadores adversários que caem pelo seu setor, pode fazer o jogo da vida dele, mas o Rodinei é um jogador com muitas carências, um jogador com muitas limitações. Não por acaso o Internacional foi buscar outro jogador para a posição, né? Acabou se machucando. O Saravia. O Saravia veio para ser titular, não o Rodinei. Aliás, o Rodrigo Caetano contratou o Rodinei 2 vezes, né? Tem no seu currículo, inclusive, isso. Contratou para o Flamengo e contratou para o Internacional. Né? Então, só quem gosta mais do Rodinei do que esse doador apaixonado é o Rodrigo Caetano. Não vou me surpreender se amanhã o Rodinei aparecer no Clube Atlético Mineiro, já que o Rodrigo Caetano está por lá. Isso não é brincadeira, nem é zoeira, é pura realidade. Né? O cara contratou 2 vezes o Rodinei. Eu acho uma loucura pagar R$1 milhão para ver o Rodinei em campo. Mas o futebol tem os seus mistérios e pode ser que o Rodinei até se transforme num personagem decisivo a favor do Internacional. Mas acho bem bizarra essa história da doação, alguém dá um dinheiro para colocar o Rodinei em campo, né? E deve ser uma situação que deve dar um desânimo muito grande, né, em qualquer outro jogador que pudesse ser aproveitado no setor. Mas, por outro lado,
entendo também que a ausência dele significaria uma defesa ainda mais mutilada, desfalcada, e isso pesa, né? Pesa pensando no funcionamento coletivo da equipe. Então, se analisando individualmente, eu acho uma maluquice. Agora, pensando no contexto, né, se o Inter está disposto a pagar R$1 milhão para contar com o Rodinei, rezar para que ele esteja no bom dia, né? Porque o Rodinei é capaz de qualquer coisa em campo, qualquer coisa mesmo. Eu acho que é por aí o argumento do Gutierrez. Eu só vou além acrescentar mais o seguinte: por que eu não pagaria, tá? Porque eu até tive cuidado de buscar no SofaScore os números dos dois. O Heitor tem números defensivos melhores que o do Rodinei. Então, até por conta disso, por ser um jogo em que o Inter vai mais ser atacado do que atacar, eu não pagaria esse valor. Agora, quando o seu técnico, que é o Abel, vem a público e fala que queria até a seleção brasileira pro Rodinei, Ele claro exagerou, que o Abel, né? nem o Abel pensa nisso, mas mais uma pressão assim para ser pago. Quando o técnico fala, não, eu confio no cara, eu entendo o dirigente, vai lá e paga, o técnico pediu. Mas eu tenho muitas ressalvas, eu acho o Heitor, inclusive, mais jogador que o Rodinei. Aí é que tá, a minha posição não chega a ser tão diferente da tua, tu só acha que não vale a pena Só pagar. pesa mais um que o outro. Quando o Heitor surgiu, eu sinceramente até achava que o Heitor devia ser mais trabalhado, inclusive no ano passado. O Heitor, claro que ainda precisa evoluir em algumas coisas, mas pra mim é um jogador sim com potencial. E num, digamos, início de temporada, vai começar o campeonato estadual. Acho até muito mais válido iniciar com o Heitor de titular, trabalhar ele para que ele seja um jogador mais útil até para o Internacional no futuro. Só que olhando o contexto agora, desde que o Rodinei foi colocado na equipe no jogo contra o Boca, também concordo com tudo que se fala do Rodinei, não é um primor de jogador, mas ele tem no mínimo mais experiência e mais força do que o Heitor. O Heitor, ele sucumbiu em alguns jogos grandes que me chamaram a atenção. No entanto, neste contexto de final já de temporada, de campeonato, ele sendo titular e também com dois zagueiros inexperientes no meio da zaga, no meio da defesa, aí eu pagaria. Se fosse em um outro contexto, pegar um Flamengo sem disputar o título, num jogo de meio, num jogo de meio de campeonato, aí claro, não tem por que pagar. Mas chegou nesse contexto, nesse momento, o Rodinei dando pelo menos a experiência e a força dele, ele tem mostrado isso. Aliás, ele e Moisés, né, são jogadores que na questão técnica estão longe de serem grandes jogadores, mas eles têm muita entrega e o time do Abel exige isso. Então, nesse contexto, eu pagaria. Agora, quanto ao torcedor, eu também concordo, né? O cara pegar R$1 milhão pra colocar o Rodinei em campo, ou tem muito sobrando, até o pessoal tava cobrando, né? Por que esse torcedor não pagou durante a pandemia esse R$1 milhão pra ajudar a pagar salário de 40 funcionários? É claro que são situações diferentes. A gente aqui tem uma conta bancária, ou né? ele odeia o Heitor, pode ser isso também, né? E nós temos uma conta bancária, o cara tem outra. Pra ele pode ser troco isso. Não E sou pra fiscal nós. do dinheiro alheio Exato, também, eu também não vou ser. Mas neste contexto aí, eu defendo que se coloque o Rodinei. Claro que colocar o Rodinei como? Pagando R$1 milhão. Isso chama atenção, claro que dá um susto. Mas, tirando essa parte de pagar R$1 milhão por isso, dar continuidade ao que o Abel vinha fazendo. Então tem que colocar ele mesmo. É por aí. Deixa eu acionar no Rio de Janeiro, antes mandar um abraço pro Edu César, papo de bola, sempre nos acompanhando. Deixa eu acionar, o Silva tá com linha aberta assim que o Inter iniciar o seu deslocamento, e já dentro do Maracanã está o narrador da Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro, que no Maracanã nos escuta e manda o primeiro alô até para fazer aquele teste, aquela saudação ao vivo pra gente. Tudo bem, Zé Aldo? Boa tarde, Cristiano Oliveira. Boa tarde, Gutierrez Sanches. Mais uma vez eu reforço a nossa satisfação de ter o Mauro César conosco, uma figura de grande repercussão nacional. As suas falas, os seus comentários, as suas interpretações dos fatos do futebol têm grande repercussão e para nós é uma alegria, é uma honra, diria mais, tê-lo conosco nesse programa. Estou no Maracanã, já estou na posição, aguardando o Cristiano Silva que acompanha e faz o deslocamento do Inter para a transmissão pela Guaíba e pelas emissoras que estão conosco pelo satélite na grande rede Guaíba dos Esportes. Grande Zé Aldo, então para fazer aquele teste ao vivo, nos escuta bem, tá chegando perfeitamente, tudo certo por aí? Olha, o melhor equipamento, um momento de muita emoção. Encontrei Rodrigo Marinho, sobrevivente da Covid, o cara que passou pela intubação lá nos Estados Unidos, dei um abraço afetuoso nele.
Já chorei em público outra ocasião por causa do Rodrigo, estava fazendo uma live para falar de Covid e do sofrimento que eu tive quando tive a minha internação também. Então, encontrar o Rodrigo, vou colocar máscara, é CBF, né? Vou colocar a máscara, tá? Tranquilo. Já tomaste uma regada do fiscal aí, na largada já, é muito bom. Tá bem. Ah, mas faz isso, tá certo. Não, é que eu Como é que tive tá que o pegar tempo aí, Zé? O tempo tá assim um pouco nublado, mas muito mormaço, assim, abafado. Para os nossos padrões do Rio Grande do Sul tá abafado, mas para o Flamengo me parece um tempo agradável. Até uma vantagem para o Flamengo, porque se jogar num tempo com temperatura muito alta, ainda que ele seja habituado aqui, o Flamengo tem umas trocas de comissão técnica ao longo da temporada e por conta disso um déficit físico, diferentemente do Inter, que vem tendo como um dos seus pontos mais importantes nesta reta final de competição a sua capacidade atlética. Pois é, Mauro, até mais cedo nós ouvimos o Apolinho, foi entrevistado, o Apolinho aqui no Concentração pelo Carlos Guimarães, e o Apolinho mostrava essa preocupação, que o Flamengo é um time que cansa muito no segundo tempo. Isso entra nas rodas de debate, essa questão física do Flamengo, talvez até por ter um time mais velho na comparação com o Inter, hein, Mauro? Eu acho curioso isso, Cristiano, porque assim, todos os times cansam no segundo tempo, né? Porque eles correm o primeiro, quando vão correr o segundo, eles estão mais cansados. Todo time cansa no segundo tempo. E no caso do Flamengo, o Flamengo joga sem volantes, né? Aliás, um abraço para o Zé Aldo aí, obrigado pelas palavras. O Flamengo não tem volantes. O time do Flamengo, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que trabalhar para recuperar a bola. É assim que o time funciona. O Diego não é volante, o Gerson não é volante, o Arão virou volante. Aliás, o Rogério Ceni faz algo que nem o Jesus fez no Flamengo. Ele escala seus 6 jogadores mais talentosos reunidos com frequência. Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Ainda pedem que coloque o Pedro. Aí não dá, não cabe. Já é muito o que ele faz. E o time melhorou jogando dessa maneira, sem volante. Todos têm que trabalhar para recuperar a bola. Ah, mas dá para jogar assim? Na Europa existem várias equipes que têm meio-campistas que não são volantes. São jogadores que desarmam e saem para o jogo. E é assim que o Flamengo tenta jogar. É assim que ele joga quando executa corretamente aquilo que é planejado. E, evidentemente, isso gera um desgaste, né? Gera um desgaste. E, especificamente, alguns jogos, como o jogo do Bragantino, em que o Flamengo jogou segunda, quinta e domingo, né? E uma demonstração inequívoca de falta de força, né, nos bastidores, não para levar vantagem, mas para não levar desvantagem, o Flamengo novamente fez 3 jogos em menos de uma semana. Teve 4 em 8 dias no primeiro turno, quando inclusive empatou com o Bragantino no Maracanã, e teve 3 em menos de 7 dias, quando novamente empatou com o time de Bragança Paulista, só que jogando fora de casa. E claro que o time ia se desgastar. Tinha jogado contra o Vasco na quinta, na segunda no Recife com o Sport, e no domingo em São Paulo, no interior paulista, contra o Red Bull Bragantino. E claro que nesses jogos o desgaste acaba sendo maior. Mas acho que uma parte desse cansaço do segundo tempo, além de ser uma coisa natural, é a maneira como o time se comporta. E por isso, até, em todos os jogos, o Rogério tem feito algumas alterações que também parte da torcida não entende, mas que, em dado momento, elas são necessárias para você recuperar um pouco da vitalidade do time ali no setor do meio-campo, mexendo com alguns jogadores, para você ter jogadores descansados. Né? Porque, por exemplo, é o caso do Diego. Dificilmente o Diego termina um jogo como o de hoje. Claro, não tem muito como. difícil. A tendência é ele, na metade do segundo tempo, por exemplo, ele ser substituído. Às vezes acontece com o Gerson também, porque a entrega é muito grande. Por tudo isso, eu acho que nós veremos o Flamengo muito ofensivo e tentando, no primeiro tempo, resolver o jogo. Em paralelo a isso, né, Gutierrez? Fala do Flamengo e depois quero colocar o Inter nesse ponto, porque isso explica o próprio Inter, né? Que começa na pressão de 15, 20 minutos e para, porque não conseguiria manter o jogo inteiro. Né? Tá difícil para todas as equipes fisicamente, isso é fato. A gente percebe nas partidas que ali pelos 35 alguns jogadores começam a sentir, às vezes algumas equipes praticamente inteiras também começam a diminuir o ritmo. E no Flamengo, esse jogo que o Mauro citou, a gente trabalhou aqui também na Rádio Guaíba, ficou evidente que quando o Gerson, que teve uma entrega incrível naquela partida, ele é fundamental no jogo do Flamengo, dá pra ver como ele se entrega, ele marca, vai à frente, arma as jogadas, como o próprio Mauro disse, ele cai pelos lados, às vezes ajuda na esquerda, vai à frente, e o Flamengo tentando fazer o resultado, tava 1-1, não conseguia, e aí chega um ponto que o Gerson, ele cansa, ele perde aquela entrega toda dele, porque é um ser humano, né? É um ser humano. E aí o Flamengo
decai muito naquele momento da partida. Depois, com as alterações, entra Pedro, algumas mudanças, o Flamengo tenta mais uma pressãozinha ainda no final daquele jogo. Mas é evidente que se o Flamengo constrói o resultado antes desse cansaço, fica muito mais fácil. É perceptível que o Flamengo tenta o resultado. Quando ele não chega e esse cansaço bate, fica muito mais próximo desse resultado não sair. Então é importante, no caso do Flamengo, conseguir os resultados, conseguir o sucesso, digamos assim, do seu ataque antes que bata esse cansaço nos caras, principalmente no Gerson. E o Diego nem se fala, né? O Diego até pela idade vai cansar antes até. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, projetar o jogo de hoje não é das tarefas mais difíceis. É o Flamengo com a bola, o Inter retraído para contra-atacar. Se o Inter fizer um gol cedo, como é em geral a sua estratégia, e é até óbvio, né? Não existe hora ruim para fazer gol no jogo, isso é evidente, isso se coloca e se solidifica ainda mais. O Inter à espera, à espreita, e o Flamengo tomando a iniciativa. A curiosidade que eu tenho, e é evidente que o torcedor do Inter não quer isso de jeito nenhum, é o Flamengo fazendo um gol cedo, que é um ponto que o Mauro tocou no começo, na primeira fala dele. Se o Flamengo fizer um gol cedo, como é que vai ser a reação do Inter sobre isso? Porque nós temos um campeonato em que, a rigor, o Inter depende só dele para ser campeão e o Flamengo também depende só de si. Só que a partir de hoje isso não mais acontecerá, dependendo de quem será o vencedor do jogo ou caso o jogo termine empatado, evidentemente. Então, se o Flamengo consegue um gol cedo, se o Flamengo abre o placar, eu tenho muita curiosidade para ver como é que o Flamengo vai se portar, porque não é do DNA do Flamengo se fechar, jogar espreita, ou como é que o Inter vai partir para cima. Tem chamado do Cristiano Silva, direto do Leme, concentração do Inter aí, Silva. Até por uma questão de orientação, a primeira informação que se tinha é que sairia 1h30. A informação que vem correta agora sai às 2h. O Abel está no meio da palestra agora. E assim que terminar a palestra, os jogadores já descem para o ônibus. A palestra acontece no 2º andar e já inicia o deslocamento. Então, até para a tua logística aí, 2 horas é a saída da concentração. Então, perfeito. O Cristiano Silva está acompanhando. Se vai ser às 2h, vai ser entre o posse de bola e o esperando. Então eu vou queimar aquele nosso intervalo agora, mandar um alô para os nossos anunciantes todos que colaboram, que participam aqui da nossa programação esportiva. Eu vou fazer o intervalo agora, é o único intervalo do posse de bola. Aí a gente toca reto até às 2h e às 2h a gente se despede do Mauro e vai pro nosso Esperando Futebol com o Jason Lisboa. É rápido o nosso intervalo e o posse de bola já volta. Nós estamos de volta, último bloco do posse de bola, 1h47, comigo, Cristiano Oliveira, com o nosso Gutierrez Sanches também por aqui. Nosso convidado especial do programa de hoje, o Mauro César, colunista do UOL, do Estadão, Gazeta do Povo, no YouTube, youtube.com/Mauro César. E no Rio de Janeiro, o repórter Cristiano Silva, direto do Leme, da concentração do Inter, e também com o José Aldo Pinheiro, que já está no Maracanã, na nossa posição de transmissão para o jogo das 4h da tarde. Essa ampla, essa grande cobertura que a Rádio Guaíba está fazendo já desde ontem, desde o começo de sábado, ao longo de todo esse final de semana, com a nossa programação direto do Rio de Janeiro, com toda a projeção possível de Flamengo e Internacional. Agradecendo todo aquele super time de patrocinadores que acredita na nossa equipe de esportes e que coloca fé e que investe na capacidade dessa equipe da Rádio Guaíba. Abraço pro pessoal do Produtos Dália, do Banrisul, do Instituto de Cardiologia, da Fiat, da Anrigs e também do Sind Bancários, todo esse pessoal que acredita na equipe de esportes da Rádio Guaíba. Gutierrez, Mauro, Cristiano Silva, Zé Aldo, estamos na parte final desse posse de bola. Deixa eu partir já com o Gutierrez então. O Inter vai pagar para ter o Rodinei, como nós conversávamos no bloco anterior. A média de idade do Inter, ela é uma das médias mais baixas do campeonato. Se não me engano, mais baixa que a média do Inter, só a do Red Bull Bragantino e talvez a do Santos. 25 anos vai ser a média do Inter hoje, 29 a do Flamengo. Isso dá juventude, mas tira experiência. Essa experiência que o Flamengo tem não é só uma experiência na idade dos caras, né? É uma experiência de títulos. Vivência. Isso, de títulos grandes, de vivência brasileiro, em grandes clubes, né? De passagem pela Europa. Claro que o Inter tem os seus experientes, mas com certeza, se a gente for pesar
a experiência e repito, sem nem falar de idade, mas experiência de vivência mesmo, o que esses jogadores já disputaram de partidas grandes, claro que o Flamengo leva uma vantagem nisso. Mas, como a gente já viu o próprio Marcelo Lomba falar sobre o Inter também tem suas, digamos, bater de frente com alguns jogos desse tamanho. O Inter foi bem na Bombonera contra o Boca, claro que também não é um Boca mais selo do que propriamente o que tem dentro de campo, mas sim, de se respeitar esses enfrentamentos que o Inter fez e fez bem. O Lomba citou o jogo contra o São Paulo, o Lomba citou o próprio Clássico Grenal e a própria história do Internacional desde a segunda divisão até agora. O Inter foi terceiro do Brasileiro com um grupo bem parecido com esse, né, com alguns jogadores que continuam, depois foi finalista de Copa do Brasil, então o Inter tem essa vivência. Mas é evidente que o time do Flamengo é mais experiente, tanto na idade quanto no que os jogadores viram já nas suas carreiras. Ô Mauro, o que se fala sobre o Rogério Ceni no Flamengo? Ele chegou com uma expectativa muito grande depois de um trabalho sensacional que fez no Fortaleza. Teve eliminações bem traumáticas, digamos assim, nas Copas, né? E agora tá aí brigando para ser campeão brasileiro. O Ceni fica no Flamengo na próxima temporada ou não? Eu acho, Cristiano, que ele só não fica se esses 2 últimos jogos do campeonato forem desastrosos, né? Se o Flamengo fizer atuações pífias e patéticas hoje e quinta-feira contra o São Paulo, perdendo a chance de ganhar o campeonato. Se o Flamengo não for campeão, mas fizer digamos, o Flamengo faça um ótimo jogo hoje, mas não derrote o Inter. E o Inter na quinta ganha o campeonato, digamos, vencendo o Corinthians. Empata hoje, jogando bem, e quinta-feira o Corinthians já é derrotado pelo Inter, e o Inter ganha o Campeonato Brasileiro, independentemente do jogo Flamengo, entre São Paulo e Flamengo. Eu acho que ele fica. Eu acho que esses 2 jogos podem mudar um cenário que hoje internamente é favorável a ele. Externamente não, porque parte da torcida tem uma implicância muito grande com o jogador, com o treinador. Eu acho que isso ainda é um reflexo da sua passagem muito marcante pelo São Paulo, um maior ídolo talvez da história do clube como atleta, né? Então gera uma rejeição, acho, de outras torcidas que o veem ainda muito ligado a um rival, que não é um rival do mesmo estado, mas é um rival do São Paulo. Acho que ele conseguiu ajustar o time, ele tentou no primeiro momento fazer o time funcionar mais ou menos na linha do que fazia o Jorge Jesus, já que o Domênico Torrente mudou bastante o comportamento da equipe, né, na forma como atuava. Não deu certo, aí ele buscou outras alternativas, teve altos e baixos, aí retomou contra o Grêmio, justamente na vitória sobre o Grêmio, a forma de jogar mais próxima do que era em 2019. Acho que os jogadores entenderam, acho que teve uma participação muito grande dos atletas também nos erros cometidos em jogos em que o Flamengo foi mal e desperdiçou muitos pontos, e erros individuais graves, né? Primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não venceu o Atlético Goianiense porque o Lincoln, que já foi até negociado, simplesmente não empurrou a bola para dentro do gol debaixo da trave no último lance do jogo. O Arrascaeta voltava de lesão, ele pôs no segundo tempo, na parte final do jogo, Arrascaeta e Lincoln para tentar ganhar a partida, e a jogada saiu. O Arrascaeta fez a jogada, o Lincoln estava debaixo da trave, não havia goleiro, e ele, ao invés de chutar a bola para o gol, ele deixou a perninha parada para que a bola batesse na perna e entrasse. Ela bateu na perna dele e não entrou. Depois ele chutou com violência a trave direita do time goiano. Aí não adiantou nada, evidentemente. E o Flamengo ali deixou de ganhar um jogo que, se tivesse vencido, e aí não é nem uma questão de foi um gol perdido no último minuto debaixo da trave sem goleiro. O Flamengo estaria hoje com a vantagem do empate e podendo ser campeão com uma vitória, que foram 2 pontos valiosíssimos, né? O jogo contra o Ceará, o Pedro perdeu 3 ótimas oportunidades. Na Copa do Brasil houve a eliminação e houve também um erro grave do Hugo, né, que tentou driblar o Brenner na pequena área, e ali o São Paulo passou o jogo. Um jogo que o Flamengo jogou até melhor, e foi a estreia dele. E teve também a eliminação da Copa Libertadores com 2 expulsões muito bem cavadas que eu falo até como elogio, pelo Lisandro Lopes, então atacante do Racing, né, agora parou, que deu corpo, tomou uma traulitada, o Tuller foi expulso na Argentina. De novo deu corpo, tomou uma porrada do Rodrigo Caio, que estava com cartão amarelo, e ali o Flamengo ficou com 10 homens, tomou o gol na sequência, e o jogo mudou completamente, um jogo que o Flamengo tinha, parecia ter nas mãos, né? Então, acho que as eliminações e os momentos ruins do time tiveram erros do técnico, mas com uma colaboração, entre aspas, muito grande dos jogadores. Coletivo e individualmente. Falhas muito graves, inaceitáveis em alguns casos, mas tudo está colando no Rogério. Se fracassar hoje, perder, o Inter for campeão, vai haver uma pressão muito grande para que ele seja demitido, e aí a política vai falar muito alto. Mas internamente, pelo que a gente conversa com pessoas do clube, hoje o trabalho dele é visto como um bom trabalho, e eu acho também que é um bom trabalho.
É um trabalho promissor, inclusive, que pode resultar em coisas boas para o clube. Mas a rejeição de parte da torcida é imensa. Hoje, se o Flamengo vencer o Inter de goleada, vai ter torcedor na rede social falando: o Flamengo goleou apesar do Rogério Ceni. Não tenha dúvida. E se for campeão quinta-feira, Flamengo campeão apesar do Rogério Ceni. Ele pode acertar tudo. Sempre vai ser culpado por alguma coisa. Não, e se Outro dia eu fiz uma live no meu canal, aconteceu um lance hilário. Um rapaz participando, ele falou o seguinte: São Mauro, eu torço pelo Flamengo, meu pai também. Meu pai foi dormir pé da vida. O Flamengo tinha acabado de vencer o Vasco. Aí ele queria contratar o Rogério. E o Flamengo venceu. É uma coisa doentia. Doentia até, a perseguição de parte da torcida com relação ao treinador. Eu gosto do trabalho dele hoje, acho que ele faz um bom trabalho e acho que o Rogério é um cara jovem, obstinado, muito estudioso, ambicioso. Ele não quer ser um técnico qualquer, ele quer ser um grande treinador e acho que ele tem um perfil para isso. É uma questão de tempo e de ele ter humildade para aprender nos erros, né? Isso é muito importante. A autoconfiança do Rogério é enorme, sempre foi, mas ele precisa também aprender com os erros para que ele possa evoluir. Eu acho até que ele está aprendendo. E aí o destino ele é cruel, porque se o Flamengo vier a ser campeão, o Flamengo não tem como ser campeão hoje só o Inter pode ser campeão, mas se o Flamengo vier a conquistar o brasileiro, vai conquistar contra o São Paulo, clube que o Rogério Ceni é um ídolo máximo talvez da sua história. Eu concordo com o Mauro sobre o Rogério, eu acho que ganhar, claro, duas horríveis atuações agora pro final, vai ficar essa última impressão e a gente sabe como os dirigentes, os torcedores vão acabar interpretando ou observando o Rogério Ceni, vão pegar todo o trabalho, mas baseado muito nesse final e uma eventual frustração por não conquistar o título diante de duas derrotas. Mas é um treinador que merece pelo menos iniciar o trabalho na outra temporada, nessa temporada de 2021 que vai iniciar já em seguida, pra gente ver, porque ele me parece ter ideias e soluções interessantes. Vai ter suas falhas, suas deficiências em vários momentos, mas acho um treinador interessante. Pra gente falar de Inter e fechar o posse de bola, Gutierrez, o Inter não tem dúvida, né? O Abel não continua. Faz um grande campeonato brasileiro o Abel, mas o próximo técnico, o Miguel Ramírez, vai chegar em Porto Alegre, se imagina, nos próximos dias, né? E é outro movimento, a gente costuma dizer assim, né? Os modernos dizem movimento interessante no mercado. Não há garantia nenhuma, né? O Miguel Ángel tem um trabalho em um outro centro, com um outro contexto, um outro investimento e até um outro objetivo. O Inter outra é pressão muito... também, Exato, né? O Inter é muito maior que o Independiente Del Valle e o Independiente Del Valle está longe de ser das maiores equipes do próprio Equador. Então a gente tem que ver como ele vai chegar. Mas a intenção, o planejamento, tudo que o Inter tem dito, ainda que nos bastidores, e o que o Miguel Ángel pensa de futebol, é interessante ver como ele vai fazer esse trabalho no Inter. Bom, Flamengo e Inter, esse é o assunto já de toda a nossa programação e ainda mais a partir de agora, com o posse de bola chegando ao fim e iniciando Esperando o Futebol. Mauro César, UOL Esporte, Estadão, Gazeta do Povo, canal no YouTube lá, Mauro César, muito obrigado por atender aqui a equipe da Guaíba e participar com a gente desse Posse de Bola. O Mauro que também participa de um podcast chamado Posse de Bola. Programa soa familiar, né, Mauro? Sem dúvida, Cristiano. Sem dúvida. Toda segunda-feira e sexta com o Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi e com o Juca Kifuri lá no UOL. Obrigado pelo convite, Cristiano, Gutierrez, um abraço para vocês, que seja aí um bom jogo, né? Eu estava vendo aqui na internet, né, alguns youtubers rubro-negros, né, que estão fazendo lives da rua. Tem milhares de pessoas, torcedores do Flamengo, esperando ali o ônibus, uma multidão, né? Não são centenas, não, são milhares de pessoas aglomeradas ali. Eu acho que esse povo vai ficar ali durante o jogo, acho que eles não vão embora, não. Acho que vão ficar ali durante a partida também. Mas vamos ver o que acontece e aquela coisa. Não, o brasileiro já está completamente descontrolado com relação a essa situação de isolamento. São milhares de pessoas, assim, muitos sem máscara, assim, o pessoal está meio nem aí. Eu acho até que nem adianta ficar falando o óbvio, né? Essa altura as pessoas estão indo para a rua, é uma situação diferente com a qual o brasileiro lida com a pandemia. Valeu, Mauro, um abraço. Um abraço, Cristiano, um abraço, Gutierrez, um abraço ao ouvinte da Guaíba, que seja um bom jogo. Valeu. Valeu, obrigado, Guti. Valeu, abraço a todos, que tenhamos uma grande tarde de futebol e essa é a expectativa. Vamos então direto pro Esperando o Futebol, agora sem Guaíba Notícias, com Jason Lisboa, pra gente pegar na íntegra o deslocamento do Inter pro Maracanã. Fique ligado.